Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao assunto Roma Antiga e concluiremos, esse assunto trabalhando, falando um pouco, sobre as cidades romanas, inclusive sobre o modelo de urbanismo, tá? Então, gente, a cidade de Roma chegou a ter cerca de 85 quilômetros de ruas tortuosas, quase sempre bastante estreitas. Algumas eram acessíveis, somente aos pedestres e outras destinadas à passagem de carroças, uma de cada vez, tá? E eram, feitas com um calçamento artificial de pedras batidas e cobertas com saibro, uma espécie de areia grossa na construção de estradas, que era revestido, com pedras. E no centro da cidade localizava-se o Fórum, que era a praça na qual ficava ou funcionavam os principais edifícios públicos. Tá? Aqui tem um exemplo, onde mostra os elementos componentes de uma cidade romana na antiguidade, a taberna, apartamentos, latrinas, fórum, basílica, entre outras, e um anfiteatro que era o Coliseu. Tá? Então, as casas romanas eram basicamente de dois tipos: domos e ínsula. As domos eram residências térreas destinadas a abrigar uma família e seus empregados, podendo ser casas modestas ou verdadeiros palácios. Já as ínsulas, por sua vez, eram edifícios com até 6 ou 7 andares, divididos em apartamentos de aluguel. Aqui tem um exemplo, de um domus e de uma ínsula. Tá? Então, observe que o domus era muito repartilhado. Tá? Então, quanto à vida urbana e comércio, as cidades urbanas, ou melhor, as cidades romanas, eram importantes centros comerciais e recebiam produtos agrícolas dos campos e muitos outros, como sedas, metais preciosos e até escravos, que eram vindos, de colônias distantes do império ou de territórios além de suas fronteiras. E esses produtos eram vendidos nos fóruns das cidades, locais de compra e venda com grande concentração de pessoas desde o início da manhã. Aqui fala um pouquinho mais sobre esse local envolvendo aí a população romana, tá? E nas casas dos ricos era comum que os banquetes fossem realizados na sala de jantar. Observe, nessa imagem que naquela época não havia o costume de usar mesas com cadeiras, mas sofás sobre os quais as pessoas desbruçavam para comer. E geralmente os banquetes terminavam com música e dança, tá? Então, os romanos, eles tinham três refeições principais: o jetaculum, o prandium e a cena, que era a mesma coisa do café da manhã, o almoço e o jantar. E já falando um pouquinho sobre a agricultura, podemos dizer que a agricultura era a base da economia romana. E em todas as terras conquistadas, os romanos introduziram técnicas como o uso do arado e do sistema de irrigação. E também ampliaram, a agricultura com base no cultivo de cereais, da videira e da oliveira. E as culturas eram normalmente realizadas pelos camponeses, que eram pequenos proprietários de terras, pois os escravos, eles trabalhavam nos latifúndios, que eram as grandes extensões de terras pertencentes a um único dono. Eles cultivavam alguns lotes, dados pelos proprietários, e em troca deveriam entregar a eles parte da sua colheita ou ceder algumas horas de serviço, por exemplo, trabalhando como ferreiros ou nos estábulos da propriedade. Aqui fala um pouquinho sobre as construções romanas. Né? Podemos dizer que os romanos eles se destacaram por suas obras de engenharia e pela funcionalidade prática das construções. Tá? E as construções mais importantes eram as obras em obras públicas, eram os templos, as basílicas, os teatros, anfiteatros e estradas e aquedutos. Aqui destaca um pouquinho sobre cada um desses, estradas, aquedutos, teatros e anfiteatros.
E em Roma, existiam aproximadamente 13 mil fontes públicas para serem utilizadas pelos cidadãos. E as casas de banho, também chamadas de temas, ou melhor, termas, eram lugares de lazer que também serviam como espaço de reuniões e negócios. Algumas tinham sistemas de encanamento complexo e aquecimento. E nesses locais era possível encontrar sala de banho a vapor, banho morno de imersão e também a piscina com água fria, tá? E quanto à religião, pessoal, como vimos anteriormente, os romanos eram adeptos à religião politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, e suas divindades foram incorporadas dos gregos, né, que receberam novos nomes latinos. E os principais eram Júpiter, Minerva e Juno. E as pessoas, quando queriam pedir um favor ou resolver algum problema, iam aos templos e ofereciam orações e sacrifícios aos deuses. E os governantes também faziam suas oferendas e sacrifícios para obter o favor dos deuses para a cidade ou para apaziguar sua raiva. E os sacrifícios eram realizados frequentemente em cerimônias públicas com músicas e danças. E além dos cultos públicos, os romanos veneraram em suas próprias casas os deuses e espíritos protetores da família. E as principais divindades domésticas eram os lares, né, que eram espíritos que protegem as famílias e suas casas, os manes, espíritos que protegiam os antepassados e os mortos da família, e os penates, que eram protetores de despensa e da comida. E nas casas romanas era comum haver um pequeno santuário chamado larário, certo? E durante o Império, a figura do imperador também passou a ser venerada como uma divindade, né? Como um deus. E a religião romana tinha várias formas de culto: o culto doméstico, o culto público e o culto imperial. O doméstico era realizado em casa e dirigido pelo pater família, né, pelo o chefe da família. Tinha também o culto público, que era realizado nos templos, né, dirigido por sacerdotes e sacerdotisas, voltado aos deuses e protetores da cidade. E também existia o culto imperial, né, no qual o próprio imperador era venerado como deus, sendo pontífice, né, ou sacerdote supremo. Aqui fala um pouquinho sobre o deus Marte, né, que o seu nome é conotado com a raiz mar, que evoca a força geradora, inicialmente para os romanos, um deus agrário. Fala um pouquinho mais, tá? E para finalizar, iremos falar um pouquinho sobre o cristianismo e também sobre o direito romano. Então, como sabemos, a origem do cristianismo está na Palestina, que era um território dominado pelo Império Romano. E na cidade de Belém nasceu um judeu, filho de família pobre, chamado Jesus Cristo. Na mesma época em que dominava o império era Otávio Augusto. E diferentemente dos outros povos da região, os judeus eram monoteístas, ou seja, acreditavam em um só Deus. E um dia eles acreditavam que um dia Deus enviaria seu filho à terra. E com o nascimento de Jesus Cristo, muitos judeus acreditaram que essa profecia havia se concretizado. E os cristãos, né, como eram conhecidos, seguiam os passos de Jesus, assim como os seus ensinamentos. Jesus viveu com humildade, pregou sobre o perdão dos pecados, a felicidade dos pobres, a liberdade dos escravos e a vinda do reino de Deus e a vida eterna. Aqui fala um pouquinho mais sobre as ideias pregadas por Cristo, tá? E já falando sobre o direito romano, desde a fundação, né, de Roma, as leis foram baseadas nos costumes transmitidos oralmente. E no século V, durante a República, os plebeus romanos pressionaram os magistrados para escrever um dos primeiros códices de leis da história, as Leis das Doze Tábuas, nas quais foram estabelecidas normas para garantir a igualdade entre as diferentes classes sociais de Roma, principalmente entre os plebeus e os patrícios. Como nós vimos, plebeus eram as pessoas mais pobres e os patrícios, os nobres, né, os grandes proprietários de terra, as pessoas mais ricas, tá?
E no direito romano, o governo agia de acordo com as leis civis. O corpo juris civilis, né, o corpo do direito civil, obra jurídica do direito de Roma, contemplou a esfera pública, né, regulando as relações entre o Estado e os cidadãos, né, o governo e os cidadãos, bem como a vida privada, regulamentando as relações familiares em assuntos como casamento, herança e filiação. E a noção de lei romana sobrevive há mais de 2000 anos e muitos de seus princípios ainda são adotados pelas sociedades modernas, inclusive a sociedade ocidental no qual nós fazemos parte. Como eu já falei no início do assunto, nas aulas anteriores, nosso país, né, assim como os demais países do Ocidente, apresentam características muito voltadas aí a esses impérios, né, da antiguidade clássica, tá? Principalmente no que se refere às leis, aos costumes e também à religião, tá certo, pessoal? Então, gente, de início, né, basicamente isso, tá? Vocês podem ver um pouquinho mais sobre o cristianismo aí no livro de vocês para ter uma noção do surgimento e da consolidação, já que o Império Romano ele se apropriou do cristianismo para que o Estado pudesse, né, controlar as pessoas, tá bom? E também ver um pouco sobre o direito romano, tá certo? Então, gente, bons estudos, até a próxima, tchau.